hoje nós vamos, na verdade, conversar sobre o pescador de Betsaida. É esse o nosso personagem de hoje. Eu queria começar orando ao Senhor, pedindo que Ele nos dê clareza sobre Sua palavra e que Ele possa nos ajudar a não só compreendê-la, mas também aplicá-la para a nossa vida. Então eu convido você a, junto comigo, orarmos agora ao Senhor. Nosso Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos dar clareza sobre a Tua palavra, Senhor. Esse entendimento que é capaz de transformar a vida da gente, não vem apenas da nossa mente, mas vem da revelação do Teu Espírito, que nos mostra o significado da palavra e, mais do que isso, nos move a aplicá-la em nossas próprias vidas de forma correta e adequada, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, enquanto vamos abrir a Tua palavra, que a nossa mente, nossas emoções estejam abertas e conectadas a ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, por volta do ano 30 da era cristã, havia na Palestina 2 jovens, quase da mesma idade. E esses 2 jovens causaram um grande alvoroço entre os judeus na sua época. Um deles se chamava João Batista e o outro Jesus Cristo. Eles eram primos, na verdade. Os 2 nasceram em circunstâncias sobrenaturais. João Batista de uma mãe idosa e Jesus de uma jovenzinha virgem. João tinha um ministério à moda dos profetas do Antigo Testamento. Isso é, João tinha uma dieta diferente, ele vivia afastado das cidades, nos desertos, e ele chegava nas cidades normalmente para pregar, anunciar o Evangelho, e normalmente com mensagens confrontadoras que denunciavam o pecado do povo e também denunciavam o pecado das autoridades. Jesus, por outro lado, desenvolveu seu ministério de forma urbana, nas cidades, andando pelas ruas da cidade, convivendo de perto com as pessoas. E por causa dessa proximidade que ele tinha com as pessoas consideradas pecadoras, muitas vezes, pelos religiosos, Jesus foi questionado na sua época a respeito desse contato que ele tinha com essas pessoas. Jesus achava que... essas pessoas achavam que Jesus pegava leve com os pecadores. Isso é algo impressionante, porque, na verdade, a palavra do Senhor Jesus era muito mais confrontadora, se não na mesma medida do que o seu primo João Batista. Mas uma das diferenças é que Jesus apresentava o amor de Deus de maneira integrada com a vida cotidiana. A mensagem de Jesus tinha a ver com o dia a dia das pessoas. Ele pregava com poder e autoridade, sim, mas aquela pregação tinha a ver com as angústias, os medos e as lutas e aquilo que as pessoas viviam no dia a dia. Aquilo que ele ensinava, que o Senhor Jesus ensinava, sobre o agir de Deus, não eram apenas regras que deveriam ser obedecidas, mas era um próprio jeito diferente de viver. E para ser coerente com tudo isso, o Senhor fazia isso normalmente se encontrando com as pessoas. Daí essa nossa série toda sobre esses encontros que Jesus teve. No início do seu ministério, logo no início, bem no começo, Jesus teve um encontro muito especial com alguns dos homens que mais tarde se tornariam seus discípulos. Jesus encontrou-se com Simão, chamado Pedro, André, com Tiago e João. Hoje nós vamos refletir sobre o encontro de Jesus com eles. E mais especificamente sobre o encontro de Jesus com Simão, um pescador da cidade de Betsaida. Esse encontro está registrado nos evangelhos sinóticos, nos 3, em Mateus, no capítulo 4, Marcos, no capítulo 1 e Lucas, no capítulo 5. Nós vamos passear por esses textos no decorrer da nossa reflexão. Bom, a descrição de Marcos, desse encontro, que está em Marcos, capítulo 1, versos de 16 a 20, sobre esse encontro de Jesus com os pescadores de Betsaida, é impressionante. É impressionante como Marcos descreve isso. As narrativas de Marcos normalmente são curtas. E ele apresenta Jesus caminhando na beira do mar da Galileia. E de repente Jesus se encontra com um grupo de pescadores. Aparentemente, pelo texto de Marcos, Jesus não os conhecia.
E então Jesus os chama e eles largam tudo para seguir Jesus. O texto de Marcos, no capítulo 1, versos de 16 a 20, diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles os seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. O Evangelho de Marcos é como se fosse uma espécie de roteiro de filme. Cenas rápidas, histórias curtas. Marcos não entra em muitos detalhes, mas vai direto ao ponto das histórias. As coisas no Evangelho de Marcos acontecem num abrir e fechar de olhos. É como se fossem cenas rápidas passando. Jesus está caminhando na beira do lago, encontra os pescadores, faz o convite, eles largam tudo para segui-lo. Nas palavras de Marcos, ele diz que eles deixaram imediatamente as redes. É uma narrativa impressionante. João e Tiago eram filhos de um homem chamado Zebedeu. Eram irmãos. Simão e André também eram irmãos e possuíam um barco de pesca, talvez mais do que um. Pelo texto de Marcos, nós percebemos que Zebedeu, o pai deles, tinha empregados, o que talvez pode indicar que, na verdade, eles tinham uma pequena frota de barcos, 2 ou 3 ou 4 barcos. Eram homens acostumados ao trabalho pesado e diário. A situação deles, no entanto, não era como de alguns pescadores que sobrevivem com dificuldade, por exemplo, no Nordeste do Brasil. Pescadores que trabalham em barcos que não lhe pertencem, que entregam a maior parte da sua produção aos atravessadores e que pagam barato pelo dia de trabalho deles. Não, esses homens tinham seus barcos, eles pescavam para si mesmos. E isso é algo impressionante, porque eu fico pensando, né, toda vez que leio esse texto, eu penso, por que esses homens que não tinham, aliás, que tinham uma boa profissão, que eram proprietários de seus barcos, de uma hora para outra, num momento, eles deixaram tudo que tinham, como disse o Marcos, o evangelista, largaram tudo e seguiram a Jesus na primeira vez que eles o viram. É impressionante isso. E a chave para entender a prontidão dos pescadores está na narrativa de Lucas, que é a mais detalhada quanto à condição de tudo que aconteceu. A gente tem visto várias dessas histórias no Evangelho de Lucas. Lucas realmente, como ele diz no começo do seu Evangelho, fez uma pesquisa detalhada, e então ele inclui diversos aspectos da história que às vezes os outros evangelistas não têm interesse em apresentar. Essa mesma história está narrada por Lucas no capítulo 5 do seu Evangelho, dos versos 1 a 11. Então eu queria convidar você a abrir, porque vai ser no texto de Lucas onde nós vamos avançar na nossa reflexão de hoje à noite sobre o pescador de Betsaida. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 11, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. É o mesmo lago onde nós já vimos diversos outros aspectos, né, dos outros encontros de Jesus. E uma multidão o comprimia. Novamente uma multidão estava próxima de Jesus, de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se.
Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Na história de Lucas fica mais nítido, né, o que foi que aconteceu, na verdade. Aqueles homens passaram por uma experiência tremenda, um encontro com um Jesus que fez algo que surpreendeu a todos eles. E por isso eles entregaram tudo e começaram a seguir a Jesus. Era o início do ministério de Jesus. Mas ele não era desconhecido nas imediações do Mar da Galileia. Nós vimos que aquela região foi onde ele desenvolveu o seu ministério. As cidades não eram muito grandes como as cidades que nós temos hoje, eram cidades pequenas. E Jesus vivia uma vida normal, participando dos eventos da comunidade. Jesus tinha família, estava ali junto com seus amigos. Portanto, é possível que Jesus conhecesse alguns dos seus discípulos antes de chamá-los para serem seus discípulos. Quando ele pediu a Simão que afastasse o barco, para usar o barco como plataforma para a sua pregação, Jesus possivelmente não está se dirigindo a uma pessoa completamente estranha. Não há, na verdade, um indício de que aquela fosse a primeira vez que Jesus pregava nas imediações do Mar da Galileia. Não, as pessoas o conheciam. Também não sabemos se essa era a primeira vez que ele usava o barco de Simão. Pode ser que não, pode ser que sim. O texto não é claro em relação a isso. Mas nós sabemos, pela narração de Lucas, que já era grande o número de pessoas que queriam ouvir Jesus. Tanto que a multidão já começava a apertá-lo, né, para poder se juntar em volta dele e ouvir o Senhor falar. É possível que o próprio Simão já tivesse ouvido Jesus falar antes. Ou, quem sabe, Simão tivesse ouvido uma outra pessoa falar sobre aquele jovem pregador que falava com autoridade a respeito das coisas de Deus. Isso tudo é possível. É possível que Simão tivesse também visto outros pregadores, que talvez tivessem se levantado pela redondeza. E por isso Simão emprestou o seu barco quando Jesus pediu, sem nenhum problema. Enquanto o Senhor pregava, Simão trabalhava, lavando as redes. Havia sido um dia ruim aquele dia. Um dia daqueles que não se pesca nada. Eu estava aqui me lembrando que ontem eu falei com o Kleber, e Kleber até mandou umas fotos para mim. Kleber deve estar aí ouvindo a gente, umas fotos da pescaria dele, né? E Kleber mostrou a foto do peixe, se eu não estou enganado, que ele pescou, né? Mas esse dia, Simão Pedro e o seu irmão não tinham pescado nada. Tinha sido um dia ruim. Simão não sabia era que aquele encontro que ia acontecer, o encontro que ia acontecer naquele momento com Jesus, seria diferente de todos os encontros que ele ia participar. Um encontro que ia mudar a vida dele. Ele já ouvira falar de Jesus. Ele agora, nesse momento da história, estava perto de Jesus. Jesus estava sentado no seu barco, pregando, anunciando o evangelho. E Simão Pedro estava do lado, lavando as redes de um dia difícil de trabalho. Mas, na verdade, embora próximo fisicamente de Jesus, Simão Pedro não conhecia Jesus. Não havia intimidade entre eles. Simão estava ali, próximo a Jesus, mas ainda não era um discípulo de Jesus. Meus amados irmãos, meus queridos amigos, há pessoas que passam a vida inteira nesta condição. Elas sabem que Deus os amou, sabem que o amor de Deus foi imenso ao ponto de entregar o seu próprio filho para salvá-la. Elas ouvem falar do amor de Cristo pelos amigos, ouvem falar do amor de Cristo pelos parentes.
Elas até emprestam o barco para o Senhor pregar, mas continuam observando de longe, enquanto estão limpando as redes e enquanto estão amargando um dia de trabalho duro com poucos resultados. Essa é a sua história? Próximo, mas distante de Jesus? Ouvindo de longe, sem se envolver muito? Isso pode mudar hoje. Isso pode mudar hoje. Seus encontros com Jesus podem deixar de ser frios e distantes e passarem a ter as mesmas marcas do encontro vibrante que Simão teve com o Senhor. E quais são essas marcas? Há pelo menos 3 marcas desse encontro que Simão teve. Um encontro com Cristo que nos tira da triste condição de meros observadores, entediados, limpando redes, e nos coloca na maravilhosa condição de discípulos de Jesus. 3 marcas. E nós vamos vê-las de forma breve, mas eu espero que elas alcancem o seu coração nessa noite. Depois de ensinar a multidão que estava sedenta pela palavra de Deus, sabe o que acontece? Jesus fala diretamente com Simão. Jesus fala com ele, sem intermediários, sem mediadores, sem tradução, sem qualquer outra figura ou pessoa entre eles. E aqui está a primeira marca desses encontros tremendos que Jesus quer ter conosco: acesso direto. Acesso direto. O Senhor não precisa de intermediários para falar com você. Você não precisa de intermediários para falar com Ele. Olha, no passado, os sacerdotes cumpriam esse papel. Eles se tornavam como mediadores entre Deus e as pessoas. Mas Cristo tornou-se a única ponte necessária entre a humanidade e Deus. O Senhor Jesus é a conexão suficiente, necessária e única para que nós façamos essa ponte de conexão com Deus. Ele nos liga ao Senhor. Nós não precisamos de mais ninguém. Ainda hoje, há religiões que necessitam de guias, necessitam de sacerdotes para guiá-los. Mas aqueles que seguem a Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, têm no Filho de Deus o único mediador entre Deus e os homens. Não há necessidade de mais nada, de mais ninguém. Homens e mulheres do passado que serviram ao Senhor devem ser imitados na sua busca pela presença de Deus. Nós temos muitos exemplos que nós podemos imitar, mas nós não devemos colocar essas pessoas como intermediários entre nós e Deus, porque eles não são. São mulheres e homens santos, sim, mas não cabe a eles mediar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós temos acesso direto através de Cristo Jesus. É comum, muito comum, que ao passar por algumas dificuldades, a gente procure amigos, parentes, líderes religiosos, pedindo que eles intercedam diante de Deus por nossas vidas. Não há nada de errado com isso, faz parte da nossa caminhada. Mas de forma alguma, essas pessoas podem substituir o seu contato direto com o Senhor. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, um fato marcante simbolizou esse caminho aberto para Deus. A cortina que separava o lugar chamado Santo dos Santos, onde apenas os sumos sacerdotes chegavam uma vez por ano, essa cortina rasgou-se de cima a baixo, como que dizendo: agora o acesso é livre para quem quiser. Todos nós podemos nos achegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus chamou Simão e falou diretamente com ele, sem mediação. Você também pode falar diretamente com o Senhor. Basta uma simples oração, dita ou pensada, e você de uma vez só elimina todos os intermediários, todos eles. Basta uma oração dita no momento da sua dor, no momento do seu sofrimento, falada diretamente com o Senhor, e automaticamente todos os intermediários são dispensados e o Senhor vai ouvir a sua voz. Essa é a primeira marca
de um encontro que nos tira da condição de observadores e nos desafia a sermos discípulos de Jesus. Acesso direto a Deus. Vou falar com Simão. Quando Jesus conversou com ele, o Senhor certamente viu o semblante caído de Pedro. Pedro tinha passado todo um dia trabalhando, tentando pescar e não tinha conseguido pescar nada. Depois desse dia de trabalho sem resultado, o Senhor Jesus fez uma proposta estranha, diferente e desafiadora. No verso 4 do texto que nós lemos, o texto diz assim: tendo acabado de falar, Jesus tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos os demais o Senhor disse: lancem as redes para a pesca. Simão e os demais homens eram pescadores experientes. Pescadores que aprenderam com seus pais, aprenderam com os pais de seus pais, a arte de sobreviver através da pesca. Eles tinham os seus próprios barcos e eles haviam prosperado, ao ponto de terem empregados que trabalhavam para eles. Eles já tinham vivido muitos dias ruins na profissão deles e ainda iam viver outros dias ruins também. E Jesus não era pescador, Jesus era um carpinteiro, por profissão, e um mestre da palavra. O que fazer diante da palavra de Jesus, dizendo para aqueles pescadores experientes irem novamente colocar os seus barcos na água e lançarem as redes para pescar? Simão poderia ter reagido de diversas maneiras. Por exemplo, Simão poderia ter feito de conta que não ouviu Jesus. Ouvido de mercador, sabe como é que é? A pessoa fala assim, sim, aí muda de assunto, fala outra coisa e tal. Pedro poderia ter reagido dessa maneira. Pedro poderia ter feito de conta que não entendeu o que Jesus tinha dito. Como assim? Jogar as redes de novo? A gente acabou de sair e tal, ter dado uma desculpa e pronto. Ele poderia ter tentado, por outro lado, explicar a Jesus alguns dos princípios básicos de pesca, entende? Ele poderia procurar Jesus e dizer: olha, Senhor, eu sei que o Senhor não tem muita experiência nessa coisa de pescar, o Senhor pesca de uma família de carpinteiro, mas minha família é toda de pescador, então deixa eu explicar mais ou menos para o Senhor como é que funciona esse negócio de pescar. Mas ele não fez isso. Pedro ainda poderia ter respondido de forma indignada, perguntando a Jesus quem é que ele achava que era para vir meter a colher no trabalho dele, que era um pescador experiente. Mas Pedro não fez nada disso. Simão Pedro poderia ter respondido de diversas maneiras. Mas, meus amados irmãos, quem ouve Jesus à distância, às vezes pode reagir dessas maneiras. Mas quem fala diretamente com o Senhor, quem ouve a voz do Senhor, como Simão que ouviu Jesus falar com ele, a voz do Criador de todo o universo, dos céus e da terra, precisa decidir se vai ou não confiar de forma prática naquilo que Jesus disse. Simão precisava decidir se ia confiar naquilo que Jesus tinha dito para ele fazer. Vejam só, o Senhor não estava perguntando a Simão se ele acreditaria que poderia ter peixe, se ele acharia que ainda poderia pescar algo depois daquele dia, porque esse tipo de confiança condicional não tem muita utilidade. Ao invés de propor suposições, Jesus chamou Simão para uma confiança prática, ali, naquele momento. Vá para as águas profundas e lance as redes, disse o Senhor. Apenas através de uma confiança prática na palavra de Cristo, nossos encontros com Ele deixarão de ser mornos e sem sabor. Apenas quando o seu relacionamento com Cristo invadir a sua vida de segunda a segunda, em questões reais, é que você vai deixar de ser ouvinte para se tornar discípulo de Jesus. Portanto, depois do acesso direto, a segunda marca do nosso encontro com Jesus, o encontro que nos tira da condição de ouvintes e nos coloca na condição de discípulos, é a confiança prática.
acesso direto ao Senhor e confiança prática, confiança nas coisas do dia a dia. Mas uma outra palavra para confiança é fé. Essas palavras são correlatas. A Bíblia fala muito de fé. E todos nós podemos concordar que quando a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ela está falando uma verdade. A Bíblia tem várias afirmações muito impressionantes sobre a fé. Por exemplo, a Bíblia diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Está lá em 1 João, no capítulo 5, verso 4. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Também diz as Escrituras que a fé nos guarda para o dia final, o dia da vinda do Senhor Jesus. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, diz assim que vocês são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. São guardados para a salvação preparada para revelar-se no último dia. A Bíblia também diz que a provação da fé produz perseverança. Isso é, Tiago, no capítulo 1, verso 3, diz que, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança na vida das pessoas. E, de forma assim ampla, a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Em Hebreus capítulo 10, verso 38, o texto diz: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Então a Bíblia está repleta de informações a respeito da fé. Muitas pessoas, no entanto, têm um conceito de fé que não está nas Escrituras. Elas tratam a fé como uma espécie de poder que algumas pessoas têm e que o resto daqueles que não têm quer ter. Elas afirmam assim: fulano é uma pessoa de fé, ele tem fé. Para elas, a fé é uma coisa mágica, através da qual se obtém os desejos da alma. Então você precisa desenvolver a fé, porque de forma mágica você vai conseguir tudo aquilo que você gostaria com a fé. Há muitas pessoas que acreditam, por exemplo, na ideia de que se nós fixarmos o nosso pensamento de forma intensa na direção dos nossos desejos, é apenas uma questão de tempo até que a gente alcance aquilo que a gente quer. Mas a fé sobre a qual as Escrituras nos falam não é um exercício de pensamento positivo. Não é isso. É um dom dado por Deus. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, verso 8, a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé dada por Deus tem um fundamento seguro e deve ser direcionada para um alvo certo. Na resposta de Simão ao Senhor, nós encontramos a terceira marca de um encontro transformador com Jesus. Uma fé fundamentada. E em quê? Fundamentada na palavra de Cristo. No verso 5 do texto que nós lemos, diz o seguinte: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Simão deixou de lado a sua experiência como pescador. Ele não tentou explicar o fracasso daquele dia. Simão não colocou a culpa, por exemplo, em seus companheiros de pesca. Ele não tentou olhar uma segunda vez para o lago. Deixa eu ver, eu acho que se eu for para aquela região ali vai dar certo. Não. Ele disse: sob a tua palavra lançarei as redes. Qual é a força da nossa fé? Ela será tão forte quanto a pessoa em quem você a depositar. O alvo da fé é que é a sua medida. Não é o nosso esforço em crer. Onde há esforço para crer, a fé ainda está em desenvolvimento. E talvez seja por isso que Jesus disse que a fé só precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei se você já viu um grão de mostarda, mas é do tamanho de um grão de areia.
E Jesus está dizendo, só precisa desse tamanho de fé para que coisas impossíveis comecem a acontecer. Porque o problema ou a força não está na fé em si, mas naquele em quem nós depositamos a fé. Então veja só, se a sua fé está apoiada, por exemplo, numa imagem de escultura, ela será tão fraca quanto aquela imagem. Se a sua fé estiver apoiada nos santos homens do passado, ela será tão fraca quanto aqueles homens foram. Se você apoiar sua fé em algum líder religioso dos nossos dias, a sua fé vai se quebrar juntamente com esse grande líder. Simão fez a decisão certa. Ele decidiu fundamentar sua fé na palavra de Jesus. Sob tua palavra lançarei essas redes. Não é, meus irmãos e meus amigos, confiando em nós mesmos. Não é confiando nas outras pessoas, mas confiando na palavra do nosso Deus. Essa é a terceira marca de um encontro com Cristo, que nos tira da condição de meros ouvintes e nos coloca na condição de discípulos. Uma fé fundamentada na palavra de Jesus Cristo. Já vimos as 3 marcas e eu estou já começando para terminar, indo em direção de terminar a nossa reflexão nessa noite. Mas antes de chegar lá, eu queria compartilhar uns breves pensamentos com você sobre os momentos finais desse encontro de Jesus com Pedro. Quando o nosso encontro com Jesus é marcado pelo acesso direto a Ele, sem intermediários, marcado por uma fé, uma confiança prática, uma confiança que invade a vida, marcado por uma fé fundamentada na palavra de Jesus, nós somos alçados, tirados da situação de meros ouvintes para a maravilhosa condição de discípulos de Jesus. Pedro estava perto de Jesus. Pedro estava ouvindo as palavras dele. Pedro até emprestou o barco para Jesus, mas não era um discípulo de Cristo até aquele momento. Mas quando Pedro deixou de lado os intermediários, quando ele decidiu confiar em Jesus para as coisas práticas da vida e fundamentou a sua fé nas palavras de Cristo, aí tudo mudou. Ao lançar novamente as redes, onde ele antes não havia encontrado nada, Simão encheu o barco de peixe, a ponto de quase naufragar com seu barco. Eles até chamaram um outro barco para ajudar e os 2 barcos foram cheios de peixe. No entanto, há algo de surpreendente na reação de Simão. As palavras dele. Por quê? Porque Simão não fala da quantidade de peixes. Simão não fala que os barcos estavam lotados de peixe. Não foi isso que impressionou ele. Aquele homem estava acostumado a pescar e ele viu muito peixe naquela hora, peixe de onde não existia, mas não foi isso que impressionou Simão. Simão ficou sacudido por dentro, porque tomou consciência a respeito de si mesmo e ficou maravilhado com a pessoa de Cristo Jesus. Na sua palavra, para Jesus, é isso que ele chama a atenção. Ele compreendeu que ele mesmo não era apenas um pescador, mas também um pecador. Um pecador que sequer merecia permanecer na presença de Jesus, o Filho de Deus. O verso 8 do texto que nós lemos diz assim: quando Simão Pedro viu isso, quando Simão Pedro viu as redes cheias de peixe e os barcos quase afundando, de onde não havia peixe, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando nós nos encontramos com Jesus, nas mesmas condições de Simão, isto é, com acesso direto a Ele, exercendo confiança prática,
e experimentando uma fé fundamentada na sua palavra, essas duas coisas acontecem sempre. Nós nos damos conta de quem Ele é e, ao mesmo tempo, percebemos quem nós somos. Essa é a dupla função do Evangelho de Jesus Cristo. Revelar Deus a nós e revelar o nosso próprio coração, o nosso próprio interior a nós mesmos também. Simão prostrou-se aos pés de Jesus. E ao fazer isso, ele reconheceu que ali não estava um homem comum, mas o Filho de Deus. Essa atitude de adoração sempre está presente quando nós nos encontramos com Jesus. Ao mesmo tempo, ele olhou para si mesmo. Simão olhou para si e ele enxergou sua humanidade limitada. Sou um homem pecador, diz Simão. Essa é uma verdade. Ninguém que se encontre verdadeiramente com Jesus vai sair desse encontro iludido sobre si mesmo, porque será confrontado pela perfeição maravilhosa de Jesus Cristo, pelo seu evangelho amoroso, pelo seu desejo de nos transformar em quem nós somos. Jesus revela quem nós somos agora, para que a partir disso a sua obra transformadora em nós possa acontecer. Muito bem. Se você ainda não teve esse encontro com Jesus, nesses moldes em que Pedro teve, não perca tempo. Não perca tempo. O momento é agora. Coloque de lado todos os intermediários que você tem usado para se aproximar de Deus e confie exclusivamente em Jesus. Confie também que o Senhor tem algo a dizer para os problemas práticos da sua vida. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. E por fim, fundamente sua fé exclusivamente na pessoa, na obra e na palavra de Jesus Cristo. E aí, quando pela fé em Cristo, você lançar as redes onde não havia nada e os peixes encherem o seu barco, faça como Pedro. Não se espante com o milagre. Adore ao Senhor. Reconheça a santidade dele. Admita sua necessidade da presença dele na sua vida. Proste-se aos pés dele em completa adoração. Não temas. Foi a palavra que Pedro ouviu de Jesus no final. Jesus disse assim para ele: que os nossos encontros com o Senhor, meus amados irmãos e amigos, nos tirem da condição de ouvintes e nos transformem em discípulos de Jesus. E que esse nosso caminho de volta para Deus encoraje outras pessoas a também fazer o mesmo. Que Ele nos abençoe, fique conosco e nos ajude na caminhada que nós temos pela frente.